A Pixar foi destruída. Calma, destruída na bilheteria. E não foi pela Illumination, a Sony ou a DreamWorks, mas por uma animação chinesa chamada Nisa 2. Eu vou te explicar o que raios é essa animação nesse vídeo e muito mais. E lembra de ficar até o final, porque no final eu vou deixar aquela palavrinha secreta, surpresa, misteriosa. Aí você comenta aqui e eu vou saber que você viu até o final, hein? Antes de você saber o que é Nisa 2, você precisa saber o que foi o Nisa 1. Nisa é uma animação que é uma adaptação de um famoso livro chinês chamado A Criação dos Deuses, que, dentre várias histórias, também conta a história de Nisa, um garotinho que é a reencarnação da Pérola Demoníaca. Essa Pérola Demoníaca fazia parte da Pérola Celestial, que continha a energia do mal e do bem juntas. E elas foram separadas por serem extremamente perigosas. É tipo quando junta você e o seu amigo e vocês começam a fazer um monte de bobices juntos. É mais ou menos por aí. Só que aqui a bobice é a destruição do universo. Coisa boba, não é? Por conta de ser a reencarnação do mal, o Nisa vive preso. E todo mundo da vila onde ele mora tem medo dele. Mas um dia ele conhece Yao Bing, um cara criado por um dragão e que é a reencarnação da Pérola Espiritual, que é a Pérola do Bem. E apesar de serem amigos, os dois estão destinados a se enfrentarem. E o Nisa, ainda por cima, tem uma profecia que em 3 anos após o seu nascimento, um raio divino iria cair sobre ele e destruir a sua existência. Esse aí já nasceu com o pé esquerdo. Não tem sorte nenhuma. Enfim, Nisa acaba sendo treinado por um imortal muito poderoso para caçar demônios e se tornar um herói. O Nisa tem habilidades incríveis como super força, controla o fogo, é indestrutível, super velocidade, sem contar que ele sabe fazer magia. É uma mistura de Superman, Flash, Tocha Humana e um pouquinho do Naruto. E isso tudo com seu potencial trancado por uma argola mágica, que impede ele de perder os controles sobre os seus poderes. Já o Yao Bing, que foi criado pelo dragão do mar, tem poderes de controlar a água e o gelo, sem contar que ele sabe lutar muito bem. O seu objetivo é realizar a vontade do seu clã e restabelecer os dragões de volta no mundo, já que os dragões estão cumprindo uma tarefa ingrata de cuidar de uma prisão de demônios. Mas isso faz meio que eles ficarem trancados juntos. Ou seja, é como se eles estivessem presos no trabalho pra sempre. É trabalho sem folga. E pra libertar os dragões, o Yao Bing vai ter que fazer umas maldades que ele não quer fazer não, mas ele acaba sendo forçado pelas circunstâncias. E por conta disso, o Yao Bing e o Nisa lutam, meio que invertendo os papéis. Nisa, que era pra ser do mal, vira o bonzinho, e o Yao Bing, que era pra ser o do bem, vira do mal. E olha, se tem uma coisa que Nisa sabe fazer, é lutas épicas. Sério, as cenas de luta é o ponto alto desse filme. E não poderia ser diferente, já que os filmes chineses têm uma tradição de cenas de luta muito boas. E tem uma coisa mais maluca que a outra nesse filme. Tem um ogro que se transforma em água e petrifica as pessoas com a baba. Tem um porco que vira 2 argolas de fogo. Tem um pincel mágico que controla o mundo dentro de um pergaminho. E várias outras doideiras que só poderia ter num filme oriental. No final do primeiro filme, Nisa e Yao Bing, eles se unem pra deter a maldição que ia acabar com Nisa. Só que daí eles acabam, sendo destruídos juntos por aquele raio que ia destruir só o Nisa. Ó, isso que é amizade, hein? Até na hora de serem exterminados, eles ficam juntos. Mesmo sendo destruídos, os seus espíritos estão conservados, então meio que eles estão vivos. O Nisa consegue provar pra todo mundo que ele é o herói, mesmo tendo essa essência demoníaca. E no final, o filme é sobre isso. Como não somos definidos pelo que nascemos, mas pelo que queremos ser. Tipo o Po em Kung Fu Panda ou o Naruto, depois que ele vira um Hokage. Ok, Dearo, mas sobre o que é o Nisa 2? Pela sinopse e pelos trailers, a gente tem uma ideia. Como no final do primeiro filme, o Nisa e o Yao Bing ficam sem seus corpos, que foram exterminados, o mestre do Nisa tenta reconstruir os seus corpos. Mas só dá pra reconstruir só um corpo, e é o corpo do Nisa. Então, durante a maior parte do filme, Nisa e o Yao Bing dividiram o mesmo corpo. E pra refazer o corpo do Yao Bing, Nisa terá que passar por vários testes pra se tornar imortal. E assim, ele vai ter poderes suficientes pra criar um corpo pro Yao Bing. Mas tudo isso com um toque de guerra. Já que como o pai do Yao Bing, o rei dragão do mar, não sabe que o filho tá apenas sem um corpo. Ele pensa que
o filho morreu. E assim ele convoca todos os dragões para guerrear contra o povo do Nisa, que é comandado pelo pai do Nisa. Então esse lance de achar um corpo pro Albing tem que ser feito o quanto antes para evitar uma guerra. Uma guerra que deve ser meio difícil para os humanos, né? São dragões. Pelo menos o Nisa conhecesse o soluço, né? Ele poderia tentar treinar os dragões. E esse é o todo e poderoso Nisa 2, que já estreou na China, mas que vai estrear aqui no Brasil dia 25 de setembro. Isso porque ninguém tava contando que esse filme se tornaria um fenômeno. E que fenômeno é esse? Nada mais, nada menos que a maior animação da história. O filme de animação que mais fez bilheteria na história do cinema. Ano passado tava todo mundo falando de Divertidamente 2, que era a maior animação do mundo. A Pixar mandou muito bem. Inclusive tava batendo o recorde de ser a maior bilheteria de uma animação. Fez mais de 1,69 bilhões. Cara, é muito dinheiro. A Marvel, que é a Marvel, precisou de todos os seus filmes desse ano para chegar perto desse valor. Porém, o sonho da Pixar acabou depois que saiu uma notícia que uma animação chinesa do nada bateu o recorde. E aí que entra o Nisa 2 nessa jogada. Apenas no primeiro fim de semana, esse filme arrecadou 137 milhões de dólares. No primeiro fim de semana, em apenas 3 semanas, Nisa 2 superou Divertidamente 2. Desculpa, a gente queria tanto criar uma boa impressão. Chegando na marca de 2,2 bilhões de bilheteria. E 99% de toda essa bilheteria foi na China. Os chineses amaram o Nisa 2. Esse número é tão absurdo que deixou a Pixar e a Disney comendo poeira. Porque se você olhar o top de maiores animações de todos os tempos, você vai ver que nenhum tem um valor muito distante do outro. Por exemplo, o Rei Leão de 2019 tem 1,66 bilhões de dólares. E o Divertidamente 2, que tá em segundo lugar, tem 1,69 bilhões de dólares. São alguns milhões que separam o terceiro lugar do segundo lugar. Mas de Nisa 2 para Divertidamente 2 é meio bilhão que separa essas duas coisas. Que é praticamente a bilheteria do novo filme do Superman. Que loucura, né? Um personagem chinês que ninguém conhecia ultrapassou o super-herói mais conhecido de todos os tempos. E vale falar de todos os recordes de bilheteria desse filme. Primeiro, que é a animação de maior bilheteria, isso aqui vocês já sabem. Segundo, é o primeiro filme de animação a bater mais de 2 bilhões de dólares. Terceiro, é o filme de língua não inglesa com a maior arrecadação também. Quarto, ele é o quinto filme no ranking geral, competindo com todos os outros filmes de bilheteria, ficando apenas atrás de Avatar 1 e 2, Vingadores Ultimato e Titanic. E por pouco, hein, não passa Titanic. E também deve ser um dos maiores lucros de todos os tempos, porque gastaram 80 milhões para fazer o Nisa 2. E esse filme tem muitas promessas de lutas inacreditáveis e muito boas. Vai ter luta com dragão, vai ter luta contra o monstro gigante de pedra, contra deuses, e o Nisa e o Albing devem batalhar de novo. E tudo no nível Dragon Ball de lutas. E pelo que a gente consegue ver no trailer, o Nisa vai conseguir controlar ainda mais os seus poderes. E vai ter uma transformação dele completa. Mas, pra gente saber realmente o que vai acontecer, só no dia 25 de setembro. Eu tenho certeza que vai ser uma mega experiência. Uma experiência de bilhões. Inclusive, bilhões é a palavra secreta desse vídeo. Comenta aí pra eu saber que você assistiu até o final, hein? Valeu, gente, e até o próximo vídeo.